Irmãos e irmãs, hoje celebramos o Natal de São João Batista, o dia do seu nascimento. João é filho de Zacarias, o mudo, porque duvidou daquilo que o anjo lhe trouxera como mensagem de Deus, que ele seria pai, e de Isabel, que era estéril. O nascimento de João anuncia, portanto, a chegada do tempo messiânico, tempo no qual a esterilidade vai se tornar fecundidade. O mutismo vai se transformar em exuberância profética. Portanto, celebramos aquilo que o nome de João expressa. Deus é misericordioso, Deus age com bondade para com a sua criatura. Interessante que o normal é celebrar o santo no dia da sua morte. Apenas Nossa Senhora e São João têm duas celebrações durante o ano litúrgico: do nascimento, que é o que nós celebramos hoje, e uma outra, no caso de São João, do seu martírio, que será no mês de agosto. Mas, em geral, celebra-se a memória do santo no dia da sua morte. Até a nossa padroeira Santa Teresinha no dia depois, morreu no dia 30, nós celebramos no dia 1º, mas aí não é no mesmo causo, né? Diz a palavra que houve um homem enviado por Deus de nome João. João veio para dar testemunho da luz. João veio para preparar para o Senhor um povo bem disposto. Nós, meio que brincando, dizemos que João é uma espécie de dobradiça da Bíblia, porque ele é o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro e único profeta do Novo Testamento, porque ele veio preparar os caminhos do Senhor. Jesus e João são naturalmente primos. Isabel recebeu a visita da sua prima Maria. E diferença de idade, assim, contando aquilo que vem da Bíblia, tem ali mais ou menos 6 meses. Então, eles eram do mesmo tempo, da mesma época. Mas João começou o seu ministério primeiro. João vivia de um modo rústico, não sei se bruto ou sistemático, né? Mas rústico. Ele vivia no deserto, se alimentava de gafanhotos, mel silvestre. Talvez seja uma boa dieta para quem queira melhorar as medidas, né? E se vestia de pele. E ele tinha discípulos, ele pregava o batismo de conversão para a purificação dos pecados. Ele era a voz que clamava no deserto: mudem de vida, o reino está próximo, mudem de vida, preparem os caminhos do Senhor, aplanem as suas estradas. A mensagem de João é como aquela vozinha que de vez em quando vem na nossa consciência dizendo o que a gente deve fazer, precisa fazer para ser melhor, para acolher a Deus. De vez em quando tem, né? Fica ali insistindo, batendo, insistindo. Às vezes a gente até tenta fazer de conta que ela não está ali. Mas ele era essa voz insistente. Ao ponto de ter discípulos. Ao ponto de ser amado e odiado. Mas a grande força que João tinha era a consciência, humilde consciência da sua missão. A missão dele não era ser o Messias é o Jesus. A missão dele não era ser a luz, a missão dele era ser testemunha da luz. E ele tinha consciência dessa missão. Tanto que quando Jesus passa, num determinado momento da vida, ele aponta para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquilo que nós repetimos na missa toda vez que participamos dela. E quando ele aponta para o Messias, alguns dos seus discípulos imediatamente o seguem. Seguem Jesus e deixam João. Ele tinha consciência que o seu trabalho era preparar o caminho do outro. Ele não era o mais importante. Pela missa às 8 da manhã, me ocorreu pensar nesses grandes shows que tem.
Quando tem um grande show, né, faz-se a propaganda do show, vem aquele cantor famoso, aquela banda famosa, né, aquela coisa preparada com bastante antecedência. Aí quando diz lá que o show vai ser 10 horas, etc., antes desse show 10 horas, do famoso, uns mais ou menos vão cantando antes, né? Mais ou menos é só modo de dizer, né, gente? Para dizer assim, não são conhecidos nem famosos. Então, no dia do show famoso, tem uns esquenta, né? E os esquentas são com as bandas da região, uns grupinhos, um cantor daqui ou dali, né? Então, nós podíamos pensar o seguinte: essa banda que canta antes, esse grupo que canta antes, de fato eles podem, os membros podem dizer, né? Puxa, nós nos apresentamos para 10 mil pessoas, isso não é mentira, isso é verdade. Agora eles não podem capitalizar esse público como sendo deles, né? Eles cantaram para um público que talvez nem prestou atenção para a existência deles, porque as pessoas não foram lá para escutá-los. Talvez a mãe, a namorada, uns amigos até foram para vê-los, né, se apresentar no palco grande. Por quê? Se amanhã for anunciado que vai ter um show desse grupo, dessa banda, é capaz que não tenha 1000 pessoas. Se eles tiverem consciência disso, não tem problema nenhum. Eles foram apenas para entreter o público do show do outro. Muito mal. Comparando aquela historieta que todo mundo já conhece, do jumentinho que carregou Jesus nas costas, quando entrou em Jerusalém. Chegou em casa todo contente, feliz, né? Porque as pessoas tinham aplaudido e feito festa. E a mãe dele de pé no chão, né? Não é bem assim, meu filho. Volta lá amanhã na mesma hora, dá uma voltinha na rua. Aí ele voltou lá, deu a voltinha, voltou para casa, sorumbate, com mocambúzio, borocochô. E ela perguntou, e aí, como foi? Ninguém olhou para mim. João é esse que prepara o caminho de outro. João é a voz, mas Cristo é a palavra. E o que é uma voz sem a palavra? Um ruído. Ainda tem um leve A aqui, né? Mas tem voz, mas não tem palavra. João é a voz, Cristo é a palavra. Ele veio anunciar outro. Ele não veio anunciar si mesmo. João foi preso. Herodes gostava de escutar João. Herodes, o tetrarca, o homem forte. Herodes gostava de ouvir João. E João disse para Herodes, não está certo que você esteja casado com a mulher do seu irmão. Denunciava o adultério de Herodes. Mas Herodes gostava de ouvi-lo, está na palavra. Nós também gostamos de ouvir quem é verdadeiro, quem fala a verdade. Às vezes tem alguém que fala bonito, muito bonito, mas com o tempo você percebe que aquilo é só para encantar cavalos, né? Só para encantar plateia. Aí você desiste de ouvir alguém que fala bonito, mas não fala nada. Como dizia a música, e agora, de quem que era, hein? Será que é do Engenheiros do Havaí? Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Isso para a classe política, né? Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. João não era assim. Podia até não falar muito, mas o que dizia era verdadeiro. A sua vida era coerente e a sua coerência atraía a muitos. Portanto, irmãos, podemos pensar se também nós, hoje, aplainamos os caminhos do Senhor para que Ele entre na alma e na vida dos outros, dos nossos amigos, dos nossos parentes. Nós, cristãos, somos os arautos de Cristo no mundo hoje. A missão de João era, sobretudo, como tenho insistido aqui, preparar os caminhos do Senhor, anunciar outro. João era tão assim que foram lá na prisão perguntar para ele, olha, você é você mesmo ou a gente tem que esperar outro? Ele dizia, olha,
Na verdade, não foi para João, não. Isso foi para Jesus, né? O grupo de João é que foi perguntar. Mas João diz assim, olha, eu não sou digno de desamarrar as correias da sandália daquele que vem. Eu não sou o Messias. Eu não sou a luz. Eu não sou aquele que deveria vir. Ele já está no meio de vocês. Como é importante que a gente tenha consciência do papel da gente para cumpri-lo bem. O Senhor deseja que nós o anunciemos por meio da nossa conduta. Não será a doutrina que vai salvar as pessoas. Claro que com o tempo a gente precisa cuidar da doutrina, conhecer a doutrina, para caminhar por ela, mas não é uma doutrina quem nos salva, é o Senhor. João não conquistou as pessoas para Jesus dizendo verdades teológicas grafadas num livro, mas falando de uma pessoa, anunciando um Salvador. Nós também não vamos conquistar ninguém, mudar ninguém, falando da doutrina. A doutrina, ela mexe muito com a razão. A conversão não se dá apenas na razão. É uma experiência maior, mais profunda, existencial. O Cristo Jesus entra na vida, no coração de todas as pessoas, não só de quem é doutor, de quem é mestre, de quem é especialista, de quem é alfabetizado. Há muitos que talvez tenham um mínimo da alfabetização e possam nos dar aulas de teologia, porque vivem com Deus, unidos a Deus, sintonizados na palavra de Deus, sintonizados na realidade uns dos outros. Portanto, irmãos, o Senhor deseja que nós o anunciemos por meio da nossa conduta, da nossa palavra, sobretudo do nosso exemplo, para que onde a gente passar, fique ali um convite às pessoas a que mudem de vida também. Preparemos nós também o caminho para o Senhor. Sejamos esses que apontam onde o Cristo está. E poderíamos, assim, do outro lado, pensar se por algum momento, motivo, a gente não tem sido causa de queda de algum irmão, de alguma outra pessoa, né? É necessário que o Cristo cresça, que a gente diminua. É necessário que na nossa vida o amor cresça e a gente diminua. É necessário que na nossa vida a caridade apareça e a gente esteja escondido. Quem faz caridade para ser visto, na verdade está apenas procurando aplausos para si e não o bem no outro. O verdadeiro caridoso provoca o bem no outro, não aplausos para si. Não busca o contentamento, não busca ter uma boa fama, busca que não haja necessitados ao seu redor. Repito, caçando já o rumo do final da conversa, João, eu não sou o Messias. Eu fui enviado diante dele. É necessário que ele cresça e eu diminua. Portanto, irmãos, que Cristo tome conta de todo o nosso viver. Talvez seja hoje o dia de você se abrir ao Senhor, pedir que Ele entre na sua vida, que Ele domine e governe o seu coração, os seus sentimentos, os seus desejos, que Ele seja o Senhor da sua história, da sua casa, das suas amizades, da sua diversão. Talvez seja hoje o dia de você dizer a Ele, mesmo não sabendo direito como fazer, você quer que Ele entre e fique. Que Ele entre, fique e modifique a sua vida. Convém que na minha e na sua vida, Cristo cresça e que a gente diminua. Assim a nossa felicidade será sem limites, pois poderemos dizer com o apóstolo São Paulo, não eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida, presente na carne, eu a vivo pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Que a gente seja como uma pequena flauta, dessas de bambuzinho, simples, oca, e que o Senhor toque a sua canção em nós. Ou como diz Santa Teresa de Calcutá, que a gente seja um lápis na mão de Deus, para que Ele escreva a nossa história. Cada dia, conforme Ele deseja, conforme Ele quer. Ser a voz do Senhor no mundo,
ser a voz do Senhor por onde a gente passar, no lugar onde queremos viver toda a nossa vida. Que São João Batista, aquele que batizava, nos ajude a vivermos a nossa fé com humildade, com sinceridade, com coerência, servindo o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.